A gente pode tentar essa diferença também. Você me chamar Parece que pela sua melhorou. página. Dá para Naira tentar tá dizendo que o diminuir o meu tá volume. ok. Tá engraçado, né? Uma missão para conseguir fazer o negócio. Bom, ainda Hum. estamos 7:10, estamos dentro Bom, do tempo. disseram que melhorou. Disseram que melhorou Massa, bem o então seu. vamos. Então vamos. A gente. Então vamos lá. Se é, apresentando, né? Então, sou a Gabs, sou professora de história, sou antropóloga, sou doula, sou poeta, escrevo sobre não monogamia, sou mãe da Gal, né? Comecei a escrever sobre não monogamia nessa época, embora já tinha vivência há alguns anos antes, e escrevo no Medium, tal, no Sororidade Não Mono, e sou bi, que mais? Acho que é só. Pode falar. Maravilhosa, incrível e rainha da porra toda. Bom, primeiro de tudo, gente, agradeço por todo mundo que ajudou aí na missão de tentar resolver esse eco. É a primeira live que a gente está fazendo aqui, apesar da gente já ter feito algumas rodas de encontro no Zoom, né? A gente gosta do formato de roda de encontro para poder ver todo mundo, para poder trocar mais ideia. Mas chega uma hora que a gente tem que vencer essas barreiras. E querendo ou não, é legal ter o alcance aqui, poder salvar o vídeo no Instagram. Então a gente decidiu começar com esse assunto, que é o assunto que todo mundo mais pede, sempre pede. Tem muitos outros, mas eu acho que é legal a gente, apesar de ter muitas coisas que já estão até na página, abordadas em vários textos, mas é legal a gente juntar isso. Eu sou Poli, sou terapeuta tântrico, terapeuta sexual, terapeuta corporal, neo-haitiano. E, Finíssima. hum, e comecei muito por um processo de autodesenvolvimento, né, de questões pessoais, a me aprofundar nessas questões de gênero, sexualidade, que me levaram, né, enfim, é uma coisa que puxa a outra, tá tudo muito interligado. E a não monogamia tem muito a ver com essa questão pessoal, mas também a ver, como a gente vai falar hoje, sobre refletir modelos de sociedade, ideais e valores de construção, né, de relações e de redes de apoio. Então, é uma coisa que tem muitos, muitos e muitos fatores, perspectivas. A gente até estava conversando isso, né, Gabs, que a gente colocou na monogamia para iniciantes, porque é uma chamada legal, né? É um nome fofo, mas não que a gente queira Sim. dizer que somos experts, que somos as pessoas que manjam tudo, até porque na monogamia é o que você falou, às vezes a gente pode olhar pelo viés histórico, antropológico, sociológico, psicológico, sexual. Então, enfim, a gente está só aqui compartilhando um pouco das nossas experiências e um pouco dos estudos, né, dos conceitos que a gente foi atrás e que fizeram sentido para a gente, mas de forma alguma nos colocando como, né, num pedestal de pessoas que detêm a verdade absoluta. Então é muito mais para a gente conseguir puxar esse debate. Até porque também não dá pra fazer assim uma coisa muito manual, assim, né? Manual para viver a não monogamia, ainda mais numa live de 1 hora, né? Uhum. Não é possível. E aí, por falar nisso, a live é só 1 hora, mas a gente, enfim, não temos ainda ideias concretas e como vamos fazer, mas a gente está querendo, na semana que vem, pegar as coisas que a gente não conseguia adentrar nessa live e fazer um encontro no Zoom, onde vocês consigam compartilhar mais e, enfim, a gente possa se aprofundar nas coisas que vocês acharem que ficaram, que precisam ser aprofundadas, basicamente, né? Isso. Perguntaram aí se a live vai ficar gravada. Vai ficar gravada. Então, se Vamos você quiser salvar. começar aí, Gabs, começando simples, fácil, rápido, tentar minimamente definir para as pessoas o que é não monogamia. Vamos lá. Primeira coisa assim que eu sempre gosto de começar é diferenciar a não monogamia de poligamia, né? Porque isso é uma coisa que até hoje
a gente ainda vê as pessoas se referindo a situações não monogâmicas como situações poligâmicas e fazendo essa contraposição, né? Então eu sempre falo, o oposto de monogamia não é poligamia, é não monogamia. E é importante a gente colocar esse não como sendo essa negação da estrutura monogâmica, né? Essa negação da norma. Então, a gente tem essa diferenciação de monogamia, que é o que a gente vive na nossa relação, né, interpessoal, e a monogamia como essa grande estrutura, como esse grande construto aí social, que vai ter uma série de implicações, né? Assim como a poligamia, que na verdade é só uma monogamia com mais pessoas, né, envolvidas. Então ela mantém a mesma estrutura de casamento, a mesma estrutura de exclusividade, a mesma estrutura hierárquica, e só muda no caso da poligamia sendo um homem, né, esse lugar do homem com várias relações com várias mulheres. Inclusive, é legal lembrar que a poligamia existe enquanto estrutura jurídica. A poligamia é proibida Isso, por lei no Brasil. isso, exatamente, Né? Não exatamente. monogamia não é poligamia. Poligamia é você constituir mais de um casamento, né, reconhecido pelo Estado, e isso é proibido por lei. Então, assim, uma Isso, coisa não tem nada a ver com a outra. E como você disse, inclusive, ela é um tipo, é uma forma de reforçar as estruturas da monogamia. Né? E o que a gente exato. fala quando a gente diz não monogamia é algo que vai justamente tentar, vai propor construir coisas que vão contra essa estrutura social da monogamia com M maiúsculo. Isso. E é importante também pensar que a monogamia como estrutura, né, como norma, ela inclusive incentiva a não exclusividade, né? Ao mesmo tempo que ela pauta a exclusividade, ela incentiva a não exclusividade, porque sempre existe esse incentivo à traição, né? Constituir mais de uma família. Quem não conhece, né? Ninguém que, sei lá, uma pessoa da família, um avô, uma coisa assim, que tenha tido duas famílias. Quem não conhece ou quem nunca traiu, né, dentro de uma relação monogâmica, assim, né? Independente de como tenha sido essa traição, o porquê, os motivos, enfim, essas relações extraconjugais, elas são sempre incentivadas dentro da cultura monogâmica. Então, a questão não é se relacionar com uma, duas, três, quatro, cinco. A questão é a forma como você faz isso e o que que isso implica socialmente, né? E então a gente tem que pensar nessa não monogamia sendo algo ético e consensual, e não essa não monogamia, essa falha na monogamia, né, que fala que vai na prática existir como essas relações extraconjugais, elas não são relações éticas e não são relações consensuais. Nem todo mundo está sabendo que existe essa outra pessoa, essa outra família. Então, quando a gente está falando de não monogamia, a gente tem que falar sobre ética e relações consensuais. É porque é isso, né? Quando a gente olha a raiz da palavra, é muito fácil, né? Pô, eu sei o que é monogamia, né? Monogamia é ficar com uma pessoa. Então, não monogamia deve ser ficar com mais de uma pessoa. Só que a gente não pode Exato. pegar a palavra para definir, né? A gente tem que entender a estrutura social. E a estrutura social da monogamia incentiva, né? A parte da base, parte da estrutura dela é a relação extraconjugal para homens cis héteros, né? Então, assim, Isso. a gente precisa entender que não monogamia é sobre construir relações afetivas e sexuais e românticas, sejam elas quais forem, de formas éticas, de forma que vão, né, contra essas estruturas que a gente vai falar mais para frente, né, essas opressões. Exatamente. Isso, e até por isso que quando a gente vai ver, tipo, pessoas que vão se debruçar a escrever sobre a constituição da monogamia, elas vão dizer que a monogamia só existe, só se estabeleceu a partir da prostituição também, né? Da possibilidade desse homem ter essas outras relações
solicitando elas nesse trabalho sexual das mulheres. Com certeza. E aí, aí a gente já pode até. é, a gente recebeu muitas perguntas. Eu, primeiro de tudo, queria agradecer todo mundo que mandou mensagem. Tem várias coisas que a gente vai conseguir abordar aqui, tem algumas que a gente vai só, né, pincelar. E aí, uma que o pessoal pediu bastante foi para a gente falar sobre assexualidade e não monogamia. Né? E aqui é um bom ponto para a gente lembrar que não monogamia não é sobre transar com mais de uma pessoa. Inclusive, existem pessoas assexuais e não monogâmicas que constroem relações, né, de vínculos e afetos e constrói redes que vão contra essas estruturas. Né? Essa é a única definição necessária para se encaixar na não monogamia, é estar disposta a construir dinâmicas relacionais e estruturas relacionais que vão contra essas estruturas opressoras. E aí a gente precisa, né, entender quais são essas estruturas para entender como elas afetam a nossa vida. Mas assim, falando no geral, não monogamia é um termo guarda-chuva para práticas, filosofias e formatos que a gente vai, né, se aprofundar daqui a pouquinho, que também foi uma das perguntas, né? Mas quais são os formatos, o que que isso quer dizer, o que que aquilo quer dizer? Não, e é interessante falar sobre essa questão da sexualidade também, porque se a gente pensa, se a gente focar só nessa questão das relações sexuais, a gente vai chegar numa ideia de que pessoas solteiras são não monogâmicas, né? Assim, porque elas estão, né? Assim, você quer dizer que você fazer sexo casual te torna uma pessoa vivendo relações não monogâmicas? Não, não te torna, porque não é sobre isso, né? É Ou sobre isso que a gente falou, né? Ou então um homem hétero bem padrão, num casamento bem padrão, que trai a isso. mulher, ele é não monogâmico, porque ele se relaciona com mais de uma pessoa. Isso não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido. Vamos para próximas perguntas aí A próxima da pergunta que nossa surgiu lista. bastante é como saber se eu sou não monogâmico, né? Como que eu entendo não monogamia? Serve para quem? Como que eu descubro isso? Então, a gente teve alguém que perguntou: eu era mono até descobrir o conceito de não monogamia. Agora não sei ao certo. O que fazer? Por onde começar? E aí eu acho que o primeiro passo por onde começar é isso, né? Perguntar, entender, conversar, entender da onde surge a monogamia, entender quais são as estruturas, né, que fundam esse tipo de relação, para que ela funciona, para qual tipo de sociedade ela está atuando, né? O que dentro dessas relações que te faz bem, que é algo seu, que você deseja, o que, né, é a pressão estrutural, a heteronormatividade, a mononormatividade. Então, primeiro de tudo, é importante esse passo, eu acho, né, de se questionar e buscar entender onde está esse debate, as pessoas e o que elas estão falando sobre isso, né? Isso. Não sei se tem Inclusive muito mais. aproveitem, inclusive aproveitem, porque hoje em dia tem muita gente falando sobre isso. Quando eu comecei a pesquisar, me interessar, tipo, 7, 8 anos atrás, era muito mais difícil, né, de achar, não tinham páginas assim, tinha nem Instagram, né? Uhum. Tinha nem lives. Se você Uma quiser. coisa, Ah, falo. não, pode ir. Eu ia puxar a próxima pergunta. Então, porque também tem isso, né? As pessoas falarem, ah, mas as pessoas são não monogâmicas ou as relações são não monogâmicas. Então, isso até é uma questão que a gente, dentro de outros grupos e tal, de pessoas que já estão vivendo isso já há algum tempo, a gente tem já chegou nessa polêmica, né? E que é justamente isso, assim, isso é uma identidade, isso é uma coisa essencial do ser, dá para você dizer que você sempre foi, nasci assim, né? Nasci não monogâmico ou não, ou aquelas pessoas que falam, ah, nunca conseguiria, né? Tipo, acho legal você que faz, mas nunca conseguiria. Então, ela é uma forma de ser ou uma evolução. A gente recebeu uma pergunta também que é
vocês entendem a monogamia como uma forma estática de ser uma evolução da forma de pensar. Gente, esquece essa coisa de evolução, sabe? Eu e Eu amei Polly, essa pergunta. Eu achei essa pergunta ótima para a gente desconstruir tudo. que não, Porque para é dizer isso, que a não. monogamia não é uma forma estática de ser e nem é uma Não é. evolução da forma de E pensar. nem é uma evolução. Nós estamos aqui falando enquanto pessoas que estão vivenciando isso, que estão experimentando, que estão estudando, mas a gente de maneira nenhuma é mais evoluído. Tipo, não existe isso. E nem ninguém que viva isso é mais evoluído. E nem ninguém que nunca vá viver isso também parou no tempo e não evoluiu, sabe? Não existe isso. A Esse eu acho que gente é a pode. primeira coisa que é importante a gente lembrar. Ninguém é mais evoluído, não tem ninguém. Eu conheci pessoas incríveis na não monogamia, conheci pessoas não tão incríveis, eu me machuquei, eu fiz merda, errei, machuquei pessoas, me arrependi pra caralho. Mas é isso, são pessoas aprendendo e se relacionando. O que tem, né, na questão interna é essa reflexão sobre a normatividade. Isso realmente, se desprender da normatividade é um trabalho interno de crescimento e de entender o que que você quer e o que que você não quer. Mas uma pessoa que faz Exato. esse trabalho e que decide que ela está bem numa relação com exclusividade sexual, ela não é melhor ou pior por nada disso, né? São só onde cada pessoa está e onde cada pessoa consegue chegar e tá tudo bem. Exatamente. Porque é essa perspectiva de que é muito mais uma negação da estrutura, é muito mais uma negação das coisas que a gente sempre foi, da forma como a gente sempre foi ensinado a olhar para as nossas relações, olhar para a gente mesmo, né? Então, quando a gente começa a se questionar isso, a gente pode chegar ao ponto de falar, não, realmente a não monogamia é onde eu quero colocar as minhas relações, né? Mas muitas vezes a gente acaba, por exemplo, o próprio a própria página chama Pessoas Não Mono. Muitas vezes a gente usa a coisa do eu sou não monogâmico, fulano é não monogâmico, por uma questão mais de facilidade na comunicação, né? Para você não ter que falar fulano vive relações não monogâmicas. Mas toda vez que eu vou escrever, por exemplo, um texto falando sobre mim, falando sobre, né, sobre alguém, eu vou colocar vive relações, vive a não monogamia, vive relações não monogâmicas, porque eu acho que a gente tem que sempre estar pautando é, que é uma vivência e não uma identidade, não, embora a gente possa até entender que para algumas pessoas possa ser mais fácil, porque ela tenha uma tendência, porque ela tenha uma, sei lá, uma experiência, uma condição psíquica que a leve a estar mais aberta para isso, mas não significa que ela seja uma categoria de pessoas separada das outras, né? Até porque quando a gente coloca essa questão da evolução, muita gente coloca assim, não, eu não consigo, você é evoluído, que é para dizer assim, eu não vou nem tentar. Eu não quero nem pensar sobre isso, porque afinal eu não sou evoluído como você, sabe? Exatamente. A gente até já teve essa conversa no outro grupo, né? A gente debateu um tanto, que é, primeiro de tudo, eu acho que isso parte mais do problema na forma como a gente debate identidades, né? Nenhuma identidade tem esse caráter essencialista, tem esse caráter Isso, imutável, tem esse destino, seja a biologia, seja a cultura, seja a normatividade, nada é imutável e que a gente não consiga refletir, atuar e tentar desconstruir. Então, primeiro de tudo, eu acho que isso, sendo identidade ou não, né, o importante é que a gente pare de tratar as coisas com esse viés imutável. Né? Eu acho que esse é o primeiro passo. Nosso gênero, nossa sexualidade, nossa personalidade, a gente está sempre em construção. Né? Então, e aí falando sobre relações ou pessoas, eu acho que faz mais sentido olhar pelo viés da vivência, das relações, mas eu entendo também que tenham pessoas que gostem, né, de se apresentar como não monogâmicas. Tipo, eu, por exemplo, assim, tem pessoas que, olha, puxa, eu acabei de descobrir, tô lendo, olha, estou numa relação monogâmica, não sei ainda, tô descobrindo, então para essa pessoa talvez esse encaixe faça sentido. Mas sim. tem outras pessoas para quem assim, olha, eu sou não monogâmica, porque assim, desde que eu
percebi, entendi como isso se alinha com os meus valores, eu não vejo mais a possibilidade de construir relações a partir da ordem estrutural monogâmica. De novo, uma Isso, pessoa que se diz não monogâmica, de repente ela pode até pontualmente estar numa relação com exclusividade sexual, né? Como a gente vê casais quando engravidam, enfim, existem uma série de questões pelas quais um casal pode decidir ter uma isso, exclusividade sexual, mas aquela relação está pautada em preceitos, estruturas e dinâmicas que vão contra a estrutura da monogamia. Então, enfim, isso. para essas pessoas falar, olha, eu sou não monogâmico é um jeito de igual é aquilo que eu estava falando, igual uma pessoa vegana. Ela não vai falar, olha, eu acredito no veganismo e no fim do especismo enquanto Sim, sim. construção de sociedade. Ela fala, eu sou vegana. Ela não nasceu vegana, ela não, enfim, mas é uma identidade política que faz sentido para ela, com as quais ela cria redes e cria pontes. Então, assim, eu também Isso. não vejo problema em se dizer uma pessoa não monogâmica. O problema é como a gente pauta o debate sobre identidades no geral. Isso, exatamente. E, de novo, o exemplo da pessoa solteira, né? A pessoa solteira, ela vai falar, ah, eu estou vivendo relações não monogâmicas, sendo que se ela não está vivendo nenhuma relação, mas ela não deixa de ser não monogâmica sendo solteira, né? Não estando em nenhuma relação. Porque ela continua acreditando que essa é a melhor forma, ela continua acreditando em toda a desconstrução que ela fez sobre essa estrutura toda, né, que foi lhe empurrada. E essa questão da Total. política, né? Escolha política. Então, tipo, uma pergunta, né, que veio, tá, mas como saber se eu sou não monogâmico, né? Se realmente isso é para mim, né? Você tem que saber se você está disposto a tentar construir as coisas assim, se isso for uma escolha política sua, se você entender, se você se ver ali em toda aquela desconstrução, você começar a ler, conversar com outras pessoas e começar a vivenciar isso e achar que você acredita realmente nessa forma, né? Não só nessa forma de se relacionar, mas se você acredita né? Porque também tem isso, a gente sempre fala, não, não monogamia também não é só um tipo de relacionamento, né? Tipo, não é uma forma de se relacionar. É também, mas não é só, né? Porque vem toda essa questão da sua escolha política, da sua visão sobre relações, da sua visão sobre hierarquias, da sua visão sobre sexo, Sim. sobre amor, sobre, né, todas as estruturas, todos os sentimentos. E é isso que você falou, quando geralmente, né, quando a pessoa começa a realmente, digamos, se identificar com aquela forma de ver, forma de construir relações, a não monogamia começa a pautar as outras relações também. Você vai construir relações de amizade de uma forma diferente, você vai começar a refletir sobre as hierarquias, né, a deshierarquização do sexo, que é uma coisa que a nossa sociedade faz, enfim, a nuclearidade das Sim, relações. Então, é isso que você falou, uma pessoa vai estar solteira, né? Eu não estou em uma relação não monogâmica neste momento, eu estou solteira, mas eu sou não monogâmica. Essa visão vai inclusive pautar como eu me comporto nessa solteirice. E aí essa pessoa que falou, tá, exato. mas como eu saber se eu sou não monogâmica, é isso que eu falei, né? É mais fácil tentar entender se você está disposta a tentar se relacionar, se está disposta a quebrar com a mononormatividade, porque a mononormatividade, assim como qualquer normatividade, ela é muito forte, né? As pressões normativas, a gente, né, cresce com elas na música, nos filmes, na nossa família, nas Tudo. amizades, a gente está o tempo todo aprendendo, né, esse caminho e não consegue sequer enxergar outras possibilidades. E Sim. ninguém desconstrói uma vida, né, de pressões normativas simplesmente decidindo ser, ah, não, puxa, agora eu vi que isso faz sentido, então pronto, aí vai ficar tudo maravilhoso. Então, assim, Quem dera fosse automático assim. e esses acontecimentos, mesmo quando a gente percebe que uma normatividade não faz sentido pra gente, existe um poder gravitacional que é tipo um buraco negro da normatividade. Porque é isso que alguém falou aí no chat, né? Quando eu falei que conheci pessoas ótimas e não tão ótimas, machuquei, fui machucado, e a pessoa falou, igual qualquer relação. Exatamente, igual em qualquer relação. E as relações monogâmicas, inclusive, aumentam, né, a possibilidade de comportamentos abusivos, de coisas ruins, mas ninguém fala, nossa, tive um relacionamento monogâmico merda, acho que monogamia não é pra mim.
né? É, Ninguém questiona a normatividade quando alguma coisa acontece. Agora, se tem uma coisa ruim na sua experiência, você fala, acho que isso não é não para dá mim. certo. É, Então, a normatividade está sempre tentando puxar você de volta. sim. É, Jane, eu mas vi é o que você isso. perguntou aí agora, a gente vai falar sobre isso daqui um pouquinho, tá? É, Repensar a sua maneira de se relacionar. A primeira coisa que eu falei, né? Você tem refletido sobre isso? E a pandemia é um ótimo momento para a gente refletir, tipo, nossa, será que esse modelo, né, de construção de relações e de sociedade faz sentido? Né? Você percebe essas questões de ciúmes, essas estruturas opressivas do amor romântico? Você está buscando repensar essa romantização dos ciúmes, da posse, do sacrifício? Você está disposto a refletir sobre suas atitudes e seus sentimentos e trazer para a mesa e ouvir, tipo, que você agiu mal, ouvir que você está errada, ouvir. Porque, assim, essa é uma das questões, né? A gente vai se confrontar com um monte de coisas normativas que a gente foi criado, né? Machismos estruturais, né? Papéis de gênero, questões racismo, capacitismo. Então, assim, a não monogamia, e essa é outra coisa que surgiu bastante nas perguntas e que a gente não vai ter tempo de abordar a fundo, mas é, por exemplo, a não monogamia e as questões de raça, a não monogamia, a gordofobia também, e o capacitismo foram três coisas que surgiram bastante, porque para criar relações que vão contra a estrutura normativa, a gente precisa entender a nossa posição no mundo e as estruturas de opressão, como elas atuam sobre a gente ou não, sobre a nossa posição de privilégio perante essas estruturas, como elas atuam sobre as outras pessoas, como a gente consegue incentivar, né, não só a gente, mas as pessoas com quem a gente se relaciona a superar, ou enfim, a conseguir enfrentar essas estruturas heteronormativas, mononormativas, sim. cisnormativas. E aí é É, muito porque eu doido, porque acho as que pessoas falam, agora eu vou começar a me relacionar de forma não monogâmica, eu tenho que saber de tudo agora. Olha, sim, né? Na verdade, isso é um básico para a gente se relacionar no mundo, não para é nem só viver, né? sobre a não monogamia, exatamente. Eu acho que é Sim, um passo que a gente está precisando tomar cada vez mais, né? Não dá mais para sim. só empurrar com a barriga e depois a gente resolve, né? A pandemia está aí para mostrar isso. Não, a gente não resolve depois. A gente precisa urgentemente É, e eu refletir acho sobre os que nossos valores de sociedade. sim, e eu acho que, assim, quando a gente tá falando sobre ciúme, sobre insegurança, sobre esse tipo de coisa, se a gente se propõe a investigar esses sentimentos, a gente chega nessas problemáticas, né? Por que que a gente se sente inseguro? Porque a gente tá lidando, às vezes, com que a gente tá fora do padrão, ou porque a nossa sexualidade não enfim, ela não está em conformação com alguma coisa ali, né, com o contexto que a gente está vivendo. Então, eu acho que a própria investigação desses sentimentos que todo mundo naturaliza muito, né, como ciúme, inseguranças, etc., que são muito base dos relacionamentos monogâmicos, cheio de posse, etc., a gente acaba chegando nessas questões. E eu acho muito importante a gente falar sobre não monogamia, atravessamentos, né? De LGBTfobia, de machismo, de racismo, capacitismo, gordofobia, tudo que você falou, para justamente entender que, porque muitas vezes as pessoas colocam que não, monogamia é coisa de não monogamia é coisa de pessoas de jovens brancos, hipsters e blá blá. Sem entender que essa construção da monogamia não é uma construção que veio assim, ela é uma construção. A monogamia é uma construção branca, né? Tipo, ela é uma construção europeia, ela é uma construção. Esse padrão foi imposto, né? Então não tem como a gente trocar as coisas, né? Falar que não, pessoas negras sempre foram monogâmicas. Não, né? Não, não existe isso. Pessoas negras sempre sentiram esses sentimentos que foram nos colocados culturalmente. Não, não vamos naturalizar todo esse padrão, né? Você quer aproveitar e puxar, então, a outra pergunta que fizeram, que é como a monogamia começou? Que a gente decidiu trazer um Podemos. pouco dessa história.
Podemos falar, né? Eu achei até interessante que chegou essa pergunta, porque ninguém nunca pergunta sobre isso. Quando você vai falar sobre a Uhum. não monogamia, as pessoas ficam girando no entorno da não monogamia. E não para questionar o porquê que a gente está falando sobre não alguma coisa, né? O que que é esse alguma coisa que a gente está falando não para ela, né? E aí, bom, a gente vou passar bem rápido para a gente também não se alongar tanto nisso, que a gente tem mais várias coisas para falar. Dicas de leituras, né? Eu nunca sei quais são todas as palavras que tem no livro do Ah, Engels. eu ia Fala trazer aí, ele, você mas ia ficou lá na pegar ele. sala. É a origem da propriedade privada, da família e do Estado. Isso, exatamente. Muito bom. É um ótimo livro para pensar sobre como tudo isso está ligado, como tudo isso começou, né? Depois você fala esse negócio do Darwin, porque eu não sei exatamente como é. Eu sei que eu É já li, mais eu achei super curiosidade. interessante. É. Certo. Então, a gente tem que pensar que o casamento monogâmico ele é uma instituição política, econômica, religiosa, que é colocado para a gente como a única forma de viver, né, os sentimentos, mas na verdade ele só começou a se expandir no século IX e foi se estabelecer lá pelo século XVIII. Aqui eu estou falando sobre Europa, e nem estou falando sobre Europa no geral, estou falando sobre a Europa Ocidental, estou falando sobre um pedacinho ali da Europa, né? E é muito louco, assim, que eu sou professora de história, né? E quando eu vou falar sobre, sei lá, falar Idade Média, não sei o quê, feudalismo, blá, 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 você começa a falar as coisas como se o mundo inteiro estivesse vivendo isso ao mesmo tempo. Eu sempre falo, gente, volta, sabe? Isso é só um pedacico ali, sabe? E por que será que a gente tem que ficar tanto tempo falando sobre esse pedacico ali, né? Por quê? Porque eles simplesmente expandiram e impuseram toda essa estrutura para boa parte do mundo. Então, por isso que a gente está tendo que falar aqui sobre monogamia. E aí era uma questão muito da nobreza, né? Muito da elite, para criar alianças, para criar uma política de descendências controlada ali, né? E para, dessa forma, conseguir consolidar esse patrimônio como uma forma ali bem juntinha para quem lhes interessava, né? Então, a famosa concentração de renda, a famosa defesa da propriedade privada. E aí é o que a gente vai pensar como a monogamia ela está extremamente relacionada com esse tipo de sistema econômico, né? O capitalismo ele se faz muito em cima da monogamia. Por quê? Porque a monogamia é a forma, é um instrumento de controle dessa propriedade privada através da herança. Então você tem que saber, os homens têm que saber quem são os filhos deles. Então eles têm que controlar essa vida sexual da mulher através do casamento, porque ele tem que saber para quem que ele vai deixar essa herança consequentemente, manter essa propriedade sempre na mesma família, né? E aí, dentro disso, a gente vai pegar N coisas problemáticas, né? Esse controle da vida sexual da mulher, a gente vai pegar a exploração do trabalho dela, né? Porque aí se cria muito essa coisa da mulher mãe, dona de casa, ali, né? E isso vai se expandindo conforme o capitalismo vai se fortalecendo. E a gente também vai chegar na questão enfim, heteronormatividade compulsória, né? Não preciso heteronormatividade não, heterossexualidade compulsória, né? Não preciso nem falar. E maternidade compulsória também, né? Porque o casamento a monogamia, ela pressupõe essa história desse casamento com filhos, né? Dessa herança sendo passada, né? Dessa propriedade sendo passada para os filhos legítimos. Fala aí um pouco que eu Eu já acho falei. é importante a gente frisar esse ponto que tem a ver com o que você falou anteriormente, né? O quanto a gente pode ir lá no arquétipo, né, da santa e da puta e o quanto a prostituição é parte fundante da monogamia, né? Porque a monogamia é uma estrutura para controle do corpo e da sexualidade da mulher, né? Assim, a monogamia para os homens efetivamente nunca existiu, né? Ela é uma monogamia retórica, quando muito, que a gente sabe que às vezes nem isso, né? Só ir algumas gerações para trás e a gente vê o quanto nem a retórica monogâmica masculina existe, né? É homem assim mesmo e tal, e todas essas coisas. Então, assim, É o instinto do homem.
Que aí tem a ver com a curiosidade do Darwin, que é que quando ele escreveu A Origem das Espécies, né, quando ele foi estudar os pássaros lá, os tentilhões das Ilhas Galápagos, ele escreveu e colocou uma reprodução bem estereotipada dos papéis de gênero vigente da época. Então, os pássaros machos vão e fecundam várias fêmeas nos seus ninhos e não sei o quê, e as fêmeas são dóceis e têm mais tendência à monogamia e ficam cuidando do ninho e da prole e não sei o quê. E aí depois viu-se, né, voltando lá e estudando esses pássaros de novo, eles viram que todas as espécies que o Darwin catalogou como monogamia feminina, né, os ovos daquelas fêmeas tinham até 60% de filhos com DNA de outros machos. Né? Então, assim, que ele provavelmente já estava enfrentando uma puta pressão, né, da sociedade moral e religiosa, tentando propor uma teoria de evolução para um monte de gente criacionista. Ele deve ter falado, olha, não vou contestar isso aqui não, senão a galera vai ficar puta e vai aceitar menos ainda. Então, assim, um dos maiores argumentos, né, com essa questão biológica da monogamia é uma grande falácia, que é essa história do comportamento de machos e fêmeas, que parte do trabalho do Darwin. Não, e até hoje a galera fica brisando nisso, né? Ai, pinguins monogâmicos, não sei o quê. Tipo, gente, pelo amor de Deus. Né? Como se seres humanos não fossem seres culturais, como se não fosse muito mais interessante e importante a gente estudar os nossos comportamentos sociais e culturais e a história, né, da sociedade do que se a gente tem um gene monogâmico ou não. Que manejei monogâmico. Antes da gente entrar nessa parte das formatos dinâmicas, etc., só falar sobre essa questão, reiterar, né? Porque teve uma pergunta assim, como popularizar a não mono para não ser elitizada? Então é justamente a gente poder falar sobre essas questões de que isso foi, essa história toda europeia que eu contei aí rapidamente, ela foi imposta a outras culturas e embora a gente saiba que existam vivências monogâmicas, enfim, acordos monogâmicos em diversas sociedades não brancas, também existem outros milhares de tipos de divisão de gênero e de trabalho relacionado a esse gênero e de vivência desse gênero e sociedades que admitem mais de dois gêneros e aí, portanto, também admitem formas de se relacionar sexualmente, amorosamente, de forma diferente. E até se a gente for pensar no amor em si, né? Tipo, o que é o amor pra gente hoje em dia? O que é o amor? O que era esse amor na Idade Média? O que é o amor para uma tribo, sabe, que não tem nada a ver? E o que é o sexo, né? Assim, N coisas. Tem até só uma digressão muito rápida. Uma vez eu li um artigo de uma antropóloga falando que ela tinha uma ligação com uma tribo já fazia muito tempo que ela ia lá e tal. E aí ela começou a ver que começou a aparecer uns DVDs de filme pornô. E aí os índios ficavam assistindo e tal. E aí começaram a questionar ela se ela fazia sexo daquele jeito, se os brancos faziam sexo daquele jeito e blá blá. E isso começou a ter uma loucura na aldeia, porque aí as mulheres começaram a falar, uma mulher tinha se relacionado, quer dizer, tinha um índio que tinha ido para a cidade, depois voltado, e aí as mulheres falavam que ele fazia sexo como branco, porque ele beijava, porque ele... Sabe assim, então, se a gente pega todas as possibilidades mil de relações sexuais e afetivas de visões de como funciona a sociedade, pegar esse todo diverso e incrível e jogar, não, todo mundo é monogâmico porque temos um gene monogâmico, tipo, não faz sentido, né? Sim, eu acho que é importante a gente fazer esse recorte de que a monogamia é uma estrutura europeia, colonial, né, branca. Faz tanto sentido falar que a não monogamia é moda de gente branca, quanto falar que o yoga é moda de gente branca, né? O yoga que é uma tradição, né, milenário de um povo que foi colonizado e, enfim, invadido. Então, assim, é importante a gente
fazer essa contextualização, sim. Isto. E Vamos. isso que você falou do colonial é importante, porque quando eu falo século XVIII, né, que ela se consolidou século XVIII, por que ela se consolidou século XVIII? Porque era quando estava tendo todos os empreendimentos coloniais pesados da Europa. Então ela vai ser expandida para o mundo inteiro, ela vai ser vendida, né, como essa forma ideal. Uhum. Aí a gente já falou da construção, né, do casamento para a união de famílias e acordos de paz e patrimônio, e a monogamia para a sociedade enquanto forma de regular, né, as práticas sexuais, de garantir a reprodução, né, da força de trabalho, a reprodução do exército, garantir que a mulher vai prestar esse serviço de cuidados, vai garantir que essas crianças vão chegar à sua vida adulta para cumprir sua função social de graça, né? Então, Isso. entender a estrutura misógina por trás da função social da monogamia é muito importante. Depois vem, no século XVIII, o estabelecimento do amor romântico, e aí toda essa tentativa, né, eu disse até no texto, de criar uma síndrome de Estocolmo na cabeça das mulheres, né? Elas continuavam sendo propriedades, elas continuavam não tendo direito à propriedade, a dinheiro, conta, votar, dirigir, mas começava a se introduzir essa ideia de que elas também deveriam amar isso e, enfim, mas Que pra era gente, o objetivo da vida delas era casar. mas aí pra gente acelerar, vamos entrar nos formatos. Vamos. Essa foi uma pergunta que surgiu muito. Tem diferença entre relação aberta e não mono? Tem diferença entre poliamor e não monogamia? Se você quiser entrar um pouco nessa questão, depois a gente fala sobre hierarquias e outros acordos também. Então, como no começo o Poli falou que não monogamia é um termo guarda-chuva aí, né? Que vai falar sobre práticas, filosofias, experiências aí da vida, de relações, de ver o mundo, etc. Então, dentro, assim, se a gente, normalmente quando eu vou falar assim, eu categorizo nos tipos, né, nas formas de relação não monogâmica, e coloco relação aberta como uma forma, relacionamento aberto como uma forma de não monogamia. Só que eu tendo cada vez mais a problematizar isso, né? Porque assim, falando de todos os tipos, né? A gente vai falar, a gente coloca normalmente anarquia relacional e relações livres, que eu acho que é mais ou menos a mesma coisa, eu vejo da mesma forma. Poliamor e relacionamento aberto. E aí, esqueci alguma? Não, né? E aí o relacionamento aberto, ele vai girar em torno de algumas coisas problemáticas. Porque ele vai girar em torno da ideia, por exemplo, de que você tem um casal e que esse casal não vai se abrir emocionalmente para outras pessoas, só vai se abrir sexualmente. Junto ou não, né? E aí você vai acabar chegando em coisas como as pessoas acharem que swing, por exemplo, é não monogamia, que é uma prática não monogâmica. Vão chegar nessa política de vetos muito complicada, né? Que é tipo assim, você pode ficar, você pode transar com alguém, mas não pode transar mais que uma vez, mas não pode transar com ninguém que eu conheça, mas só pode transar, mas não pode gostar, tipo, por favor, gente, né? Nós somos humanos, os nossos sentimentos são acima dessa, e isso é uma objetificação, né, também das pessoas de ficar só consumindo esses corpos e essas pessoas ficam gravitando ao redor desse casal nuclear e bonitinho que vai pro Tinder procurar, né, Aventuras. aventuras, mas eles são discretos. E, Quando a gente e fala de estruturas, perdão, assim, só para alinhar para a galera, quando a gente fala de estruturas e tipos de não monogamia, a gente geralmente está falando em duas coisas centrais, né? Que é exclusividades e hierarquias, né? Então, por exemplo, num espectro bem não monogâmico, é o que você falou, por exemplo, tem o swing. Inclusive tem swingers que se consideram monogâmicos, né? Porque ó, a gente não tem exclusividade sexual, mas a gente só faz isso junto,
né? A gente, enfim, tem um monte de coisas que absolutamente não contestam a estrutura da monogamia. A hierarquia está muito bem estabelecida, apesar deles não terem exclusividade é, sexual. A outra coisa que a gente Isso. fala é a tal da polifidelidade, né? Que seria o trisal fechado, ou o quarteto fechado, ou enfim, qualquer grupo que pratica uma estrutura fechada, que aí pode não ter exclusividade sexual nem afetiva, mas tem uma hierarquia muito forte, tal qual a hierarquia monogâmica, né? É a prioridade desse núcleo para com qualquer outra relação e o quanto você precisa pedir permissão, enfim, essa estrutura que Isso. ainda é bem monogâmica, só que com mais de uma pessoa. E Isso, e aí, e normalmente dá merda, né? Assim, a quantidade de pessoas que, ah, não, aí a gente saiu com a fulana, não sei o quê, mas aí eu tô gostando, ou fulano tá gostando, e aí não pode, aí fica aquele drama, sabe? Coisas que seriam muito melhores resolvidas se as pessoas abrissem mão dessa defesa, né? Dessa estrutura do casal como sendo inabalável, né? Então é uma de que você quer se abrir para outras experiências, mas você não quer, você quer abrir só um pouquinho da janela, você não quer pegar o vento todo, né? E é sim, e é uma problemático questão porque muito isso, problemática. É, porque fale. você, inclusive você esquece que do outro lado tem um ser humano, né? Tem uma pessoa. Tipo, a gente não pode, a gente, beleza, vamos quebrar com a exclusividade sexual, mas a gente não pode se apaixonar, tá bom? Se começasse a acontecer algum sentimento, a gente corta isso. Mas e se a outra pessoa se apaixonar? Sabe? Então Exato. é tipo, não, essa pessoa não importa. A nossa ética, a nossa responsabilidade é com o nosso núcleo, do nosso casal. Por isso que eu acho que é muito importante a gente problematizar as hierarquias, porque elas levam essas coisas que, né, muita gente, especialmente quem está num relacionamento monogâmico e começando a tentar abrir e se questionar, às vezes não leva em consideração, que é Isso. como E lidar com muita, essa outra pessoa. e Hum. muita gente entra na não monogamia através do relacionamento aberto, né? Assim, você começa, você pensa, ah, não, a gente vai abrir o relacionamento e tal, ah, mas aí você começa cheio de regras, e aí você vai vendo que isso é insustentável, porque isso não é uma posição política coerente, né? Aí, se a gente está pensando na monogamia como uma posição política, ela não é coerente nesse sentido. E dentro do poliamor também tem muito essa questão da hierarquia, né? Tipo, eu não acho, eu sou como uma pessoa que vive essa forma, né, do poliamor, eu entendo que é fácil você viver o poliamor de uma forma hierárquica. Tem muita gente que vive porque fica nessas coisas de tipo, ah, não, essa é a minha relação primária, essa é a minha relação secundária, começa a fazer toda essa sabe, categorização, assim, e aí, se eu tiver que dar prioridade, eu vou dar para essa e não vou dar para aquela, e em tal situação, essa daqui eu tenho que me ver mais com essa daqui do que com a outra. Eu acho que acontece muito isso, mas eu não acho que o poliamor seja baseado necessariamente nisso. E eu acho que quanto mais a gente entende a não monogamia como uma forma de contestar essa questão das hierarquizações, e dessas defesas muito grandes desse casal, a gente vai entender que é possível, dentro do poliamor, você se relacionar com as pessoas, tentando ao máximo quebrar essa ideia. Mesmo que você tenha começado a ficar, assim, você está com alguns anos e começou a estar com a outra há menos tempo, não significa que essa outra vai ser sempre a outra, né? Ela não vai ficar nessa posição desse terceiro elemento como se fosse um adendo apenas ao casal. Acho que essa política toda de adendo é sempre muito, muito problemática, né? E só para a terceira, o terceiro tipo aí, né, que a gente vai ter, que é anarquia relacional e relações livres, vai ser realmente a construção dessa rede não hierárquica. Então você não vai ter uma pessoa que você vai falar, ah, eu sou casado com essa, eu namoro aquela. Não, você vai estar se relacionando com essa rede de pessoas, essas pessoas que você tá também têm as suas próprias redes, que você acessa ou não, que podem ser redes que se cruzam ou não, e vão estar sempre pautadas nessa ideia é, de uma rede,
e não de triângulos, e não de quem está acima, quem está abaixo, sempre nesse respeito ao outro e às individualidades, mas não também deixando as pessoas não sendo irresponsáveis, né, com as pessoas, porque tem muita gente que acha que, não vou me envolver, anarquia relacional é não se envolver. Fale um pouco sobre isso. Na verdade é isso que você falou, né? As construções de relações não hierárquicas, a anarquia relacional as pessoas tendem a usar mais em conjunto com quem tem uma afinidade com o ideal político anarquista, né? Essa é a diferença que eu vejo entre anarquia relacional e relações livres. Se você só quer construir Sim, relações que não sejam pautadas em hierarquia, que não utilizem rótulos, que não a relações livres é uma boa caixa. Mas se você tem uma afinidade com a teoria política anarquista, a anarquia relacional é só um aspecto, né, de todo o resto desse viés, mas que absolutamente não tem nada a ver com a ausência de comprometimento, a ausência de envolvimento. Ela, inclusive, é mais desafiadora nesse sentido, porque como você não tem sim. rótulos, como você não tem marcadores, como você não tem esses marcadores sociais, né, de agora a gente está dizendo que está namorando, então eu sei que a nossa relação deu um passo para frente. É algo que você tem que debater, né, e construir e entender conjuntamente. Eu tô achando que a nossa live vai cair daqui a pouco e que a gente vai ter que abrir outra e continuar conversando, assim. Porque Né, a tem gente, várias coisas ainda. quando desata a falar, Pois é. é... Eu não. Mas é... Eu, Hum, a gente começou era umas 7h10, não foi? A segunda? foi. Então tem Tem mais 10 10 minutos. minutinhos. Como eu vejo a questão da não hierarquia, que é uma coisa que a galera, enfim, é um conceito que assim, tá, mas e aí, como que faz? Se não tem hierarquia, como que eu sei quando eu posso contar? A galera ainda tem muito essa noção de que não hierarquia é a ausência total de regras ou de compromissos. E eu gosto da ideia, tem até um texto na página, que é a ideia dos círculos concêntricos, né? Você tem um círculo central de relações que, enfim, os fatores para estar em cada círculo dependem absolutamente de você, né? Então, por exemplo, no meu círculo central está o meu pai, a minha mãe, né, o meu irmão, pessoas com quem eu tenho uma intimidade próxima e relações de amizade, relações afetivas, românticas, sexuais. E dentro desse círculo, essas pessoas têm absolutamente a mesma prioridade, ou pelo menos inicialmente não tem ninguém que necessariamente tenha superioridade sobre outra pessoa, que é o que acontece muito na monogamia. Começou a namorar e esqueceu os amigos, começou a namorar e esqueceu, enfim, a galera. Sim, E a não hierarquia é muito mais esse princípio de você entender que nenhuma relação a priori está acima das outras. Então, tipo, nossa, nesse momento, sei lá, essa pessoa está doente. Então, essa é uma questão que evoca uma prioridade. Essa pessoa precisa mais do meu momento, da minha atenção isso. nesse momento, mas não é porque ela ocupa um espaço X primário, porque a nossa relação é de tal natureza, que ela sempre vai ter uma prioridade acima de todas as outras. Exato. Eu te mandei uma DM aí, leia aí. Vou ver. E essa questão as pessoas perguntam muito, né, sobre compromissos, regras, acordos, limites. É um negócio que, assim, a gente não tem como falar sobre a experiência da outra pessoa. Tipo, cada pessoa vai, cada rede aí de relações vai chegar à conclusão do que acha que é melhor. No geral, eu acho que a gente sabe quando existe um compromisso, a gente, né, assim, e o compromisso não é um contrato, não é uma aliança, não é uma, sabe, não são regras prescritivas e proibitivas. O compromisso é você sentir que a pessoa tá, né, assim, gosta de você a ponto de estar ali num apoio, numa, né? Assim, ela tá ali pra você, você tá ali pra ela, assim como você tá ali para as outras pessoas.
Mas eu acho que a questão é a gente tem que saber até que ponto essa regra está sendo, né? Se você quer colocar uma regra, mas até que ponto essa regra problematizar a regra, né? Até que ponto ela está falando sobre uma insegurança sua, até que ponto ela é necessária, até que ponto ela não é, mas são coisas que só com diálogo entre as pessoas envolvidas é que elas vão saber. Eu, particularmente, não acho que poder de veto, né? Assim, então dizer, você pode ficar com todo mundo, menos com a fulana, e essas regras muito coercitivas, eu não acho que elas sejam. Não acho que elas têm que ter lugar dentro das relações não monogâmicas, porque eu acho que aí a gente está tendo restos monogâmicos aí para desconstruir. É, Mas, enfim, tem pessoas que têm posições diferentes. Então é uma questão de e cada às vezes é um pessoa sabe, né? processo também, né? Dependendo da onde um casal que tem uma relação monogâmica há muito tempo, que está começando a abrir, tende a colocar mais regras e mais coisas para tentar começar a navegar por isso de uma forma mais confortável. Isso. As pessoas perguntaram perguntas que a gente já pode engatilhar nisso aí, que é o que é compromisso na não monogamia, como estabelecer acordos de forma justa e não invasiva, e até onde podem haver regras. A parte do compromisso eu acho muito legal vocês. Ih, ó, vai cair em 30 segundos, olha que fofura. Ah, A gente pera, abre mais a gente uma volta só para só dar para. uma finalizada. E qualquer coisa a gente começa outra também. Bom, vai acabar em 15 segundos, então eu vou desligar e a gente já volta. Nossa, a gente fala muito, né? Não Socorro. É esquece muita de coisa colocar para também. salvar. Boa, vou colocar para salvar. Você tá na correria aí com a Gal? Tô. Ela já estava no processo da reclamação, daí peguei ela. E participação especial. Tá, não sei se dá pra ver a cabeça dela aqui. Dá pra ver um cucuruto. Sim, termine a sua. O que você estava falando? Só pra gente, pelo menos, né, fechar essas questões. Sobre compromisso, eu acho muito legal lerem sobre a escada rolante dos relacionamentos, né? E tem um texto, acho que foi o primeiro texto que eu botei na página. Tem um texto sobre a matonormatividade também, que é essa noção de que um relacionamento romântico, amoroso, único e exclusivo é objetivo e desejo de todas as pessoas e que ele passa por essa escada rolante, né? Que você eu gosto do termo escada rolante porque é isso, você não precisa nem subir a escada, ela sobe por você. É o Sim. flerte, depois o namoro, depois flerte, ficar, O namoro, percurso consolidar. natural, né? É o percurso natural da vida, é assim, praticamente está no nosso gene. Então, assim, é importante a gente contestar e entender como funciona a dinâmica da escada rolante de relacionamentos para a gente poder construir o que, que quer dizer compromisso para a gente. Olha, para mim é a gente ter uma frequência de diálogo, para mim é eu poder ligar para você se eu tiver mal, para mim, enfim, cada pessoa vai poder sentar e entender. Olha, para mim é muito importante você conhecer a minha família, isso é importante para mim, sabe? Então, assim, quando você tira esses marcadores sociais inconscientes, né, esses acordos não conversados, aí você começa a entender o que, que realmente cada pessoa valoriza. Porque eu acho que a monogamia é muito isso, né? Todo mundo acha que está nos mesmos acordos, porque ela é tão normativa que os acordos da monogamia são acordos tácitos, são acordos não discutidos. E aí quando você vê um monte de treta nas relações é porque, uai, você mandou mensagem para fulana, mas isso é traição. Não, traição para mim não é mandar mensagem, traição para mim é andar de mão dada no parquinho. Enfim, cada pessoa interpreta de um jeito e todo mundo acha que está com a mesma interpretação porque os acordos não são debatidos. Por isso que eu acho que eu sempre falo assim, não monogamia você resolve tudo com o quê? Diálogo. Não tem como você construir nenhum tipo de relação e isso não deveria ser só uma questão da não monogamia, né? Mas assim, não tem como você construir relações dessa forma, tentando desconstruir tudo isso, se você não desconstruir o seu silêncio, né? A sua ideia de que as coisas estão dadas, de que você não precisa falar, de que você quer que a pessoa faça sem você ter que pedir, sem você ter que expor. Então, é o diálogo, né? E
E você vai construindo isso aos poucos. E como estava falando mais cedo, né, que eu estava conversando, a necessidade da pessoa, se puder fazer terapia, né, estar sempre conversando sobre isso. Eu sei que é difícil às vezes a gente ter outras pessoas que a gente conhece que vivam, né, relações assim, mas tentar achar outras pessoas que você possa conversar, que você possa trocar experiências, e isso ajuda demais. Isso é tipo essencial também para não ficar só na teoria, né, para não ficar só na... Agora ela começou a sabotar meu fone, que ela ama fones. É... E eu acho que é Primeiro de meio por tudo, aí. entender as estruturas da monogamia, entender o que a não monogamia propõe, é importante até para pessoas que querem se relacionar com exclusividade sexual, né? É importante esse entendimento do que são essas estruturas. E o segundo é entender que nós, absolutamente todas as pessoas, são atravessadas pelas questões estruturais tóxicas da nossa sociedade. Então, assim, todos nós temos pensamentos, comportamentos e atitudes machistas, misóginas, racistas. Então, assim, as pessoas precisam estar dispostas a realmente olhar para isso e, tipo, perceber o seu movimento. E aí é o que você falou, às vezes é terapia, às vezes não tem. Fazer. Alguém mandou uma mensagem. Como é que foi? Como transicionar de uma relação mono para não mono? Ele hétero e ela bi. Aí a gente tinha até comentado sobre isso. É uma coisa que absolutamente não tem como entrar aqui, mas é tipo, esse é o formato mais propenso para acontecerem as armadilhas da não monogamia. A unicornização, a política do único pênis, o poder de veto, olha, mas todo mundo da nossa relação aqui pode ficar com mulheres. Eu posso ficar com mulheres, você pode ficar com mulheres. É uma troca justa. Então, assim, é muito importante entender as armadilhas estruturais, né, da nossa sociedade machista e misógina e como isso se carrega, como as estruturas opressoras da monogamia, o nosso pensamento monogâmico às vezes também pauta a nossa busca por construir relações não monogâmicas. É isso, né? Desconstruir esse pensamento não acontece da noite para o dia. E as pessoas falaram, como estabelecer acordos de forma justa e não invasiva? Que tem também a ver com o que a outra pessoa tinha falado. Como convencer o parceiro a adotar, o parceiro mono a adotar o poliamor? Foi a pergunta que tinham falado. E aí, o que eu queria trazer sobre isso é que a estrutura da monogamia é tão frágil que ela é pautada nesse não conversar, nesse tipo, a gente não pode tocar em certos assuntos, né? Duas pessoas que pretendem passar a vida inteira juntas, né, felizes para sempre, não conseguem sequer debater certos assuntos, não conseguem sequer falar, olha, nossa, aquela pessoa achei bonita. Não, imagina, né? Tem muitas estruturas da monogamia que tentam cercar esses comportamentos justamente para não expor essas fragilidades. E eu acho que essa é a coisa mais estúpida do mundo. Ela é mais contraprodutiva possível. Porque, assim, primeiro de tudo, você olhar para essas questões pessoais é um processo importante para você, né? Todo mundo olhar para o que faz sentido, para as suas relações, para o que deseja, para os valores de construção de relações e de sociedade é importante para si, e poder compartilhar isso com a pessoa com quem você se relaciona, no fundo, só deveria criar mais intimidade, mais proximidade. Você está se abrindo, você está compartilhando uma visão de mundo. Então, assim, é muito difícil quando a gente está imerso na lógica monogâmica, mas conversar sobre não monogamia não quer dizer que os casais vão tentar. Não, você falar sobre o que você está sentindo e pensando não quer dizer que você vai necessariamente praticar aquilo. Então, assim, eu sempre falo, mais importante do que regras, né, aquilo que a gente estava falando de regras coercitivas, às vezes a regra pode parecer fazer todo o sentido do mundo. Ah, você pode ficar com quem você quiser, mas me liga antes para me avisar com quem você está ficando. Aí a pessoa está viajando, está em outro país, está num outro fuso horário, ou enfim, de alguma forma não consegue te ligar. O universo sempre vai dar um jeito de testar as suas regras quando as suas regras são baseadas em comportamentos.
né? Controle de comportamentos. Por isso que eu acho que é muito mais importante e muito mais difícil a gente criar um ambiente onde a gente consiga se expor, né? Onde a gente consiga estar vulnerável para a pessoa com quem a gente se relaciona de forma autêntica. Né? E é aquilo que a gente estava falando, o quanto a nossa sociedade, no geral, é baseada no punitivismo. Então, tipo, a gente cria uma regra de controle e a outra pessoa não só não se sente confortável para conversar, como se acontecer qualquer coisa, ela já tá tipo, nossa, ferrou, como que eu vou falar isso agora? Porque eu quebrei a nossa regra, então eu e a AD estávamos conversando sobre regras num outro encontro, e ela estava falando, mas tem regras que são muito básicas e importantes, por exemplo, a regra de sexo seguro. E realmente, essa é uma regra super básica, né? Mas aí eu não quero entrar na toda a discussão semântica, né? Mas é a diferença entre limites, acordos e regras. É tipo, olha, o meu limite pessoal é que eu não quero transar, ou eu quero que você me avise se acontecer de você transar com alguém sem proteção. E aí beleza, você cria um acordo. A regra é tipo você tentar impor sobre a outra pessoa uma coisa. E aí o tentar impor vai fazer com que a pessoa fique nesse espaço de medo, né? Então, assim, eu quero muito mais criar um espaço em que a pessoa fala, olha, aconteceu isso, precisamos conversar, preciso expor uma vulnerabilidade, uma coisa que nem eu, às vezes, né? Pode ser que sim, mas às vezes cara, eu errei, eu estava no momento, nem eu me orgulho disso que eu fiz, mas eu quero compartilhar com você, porque isso é importante pra gente. Não, e Então, também a assim, ideia de que as pessoas não é pra ficar rolando uma competição também, né? Nem a competição pra quem tem mais relações ou menos, mas também né, a competição de eu sou muito mais coerente do que você, eu cumpri tudo certinho e você não. Tipo, não é assim, né? E eu acho que mesmo essa questão do convencimento, né? Tipo, eu acho que não sei se a gente chega nessas coisas através de convencimento. Eu acho que é uma questão de diálogo e de compartilhamento de posições, né? De posições políticas e não de não, vou te convencer porque isso é o melhor, porque isso é o que eu quero e você também tem que querer, né? sim, eu acho que é isso, né? Ninguém convence ninguém, mas debatendo sobre certas coisas, a gente pode chegar em reflexões que sejam importantes. Assim como, né, a gente encontrar outras pessoas que estavam debatendo sobre não monogamia, foi tipo, opa, peraí, isso aqui faz sentido. Eu já sentia algo mais ou menos assim, alguém deu um nome e está falando sobre isso é interessante. Eu não quero te prolongar muito mais, porque você está aí com a Gal. Será que tem mais alguma coisa pra gente... Olha, eu acho que a gente poderia pegar um outro momento para falar sobre alguns conceitos que sempre as pessoas têm dúvidas, tipo metamor, compersão e tal. Eu acho que valeria um momento para essas outras conceituações, sabe? Uhum. E, enfim, e aí a gente põe outras coisas que a gente não falou, porque eu acho que faltou mais, acho que faltou isso, assim, essa parte de metamores, compersão Foi os conceitos que a gente ia trazer, né? energia da nova relação, Mas eu acho que a gente pode pegar esse um outro momento. Acho que a gente conseguiu falar de quase tudo aí. Sim. É, A Joyce lembrou aqui no comentário que eu acabei de ver que é uma ótima recomendação, que é entender ou estudar ao mínimo, ou enfim, ler alguma coisa sobre comunicação não violenta. Né? Que é isso, é como eu vou comunicar a minha necessidade, como eu vou comunicar o meu limite, a minha perspectiva, até onde eu posso ir, até onde eu estou disposta a ir, até onde eu estou disposta a negociar, e aí dar autonomia e liberdade para outra pessoa tomar as decisões que cabem sobre a vida dela. Sim. Né? Porque o compromisso monogâmico, ele é a glorificação do sacrifício. Ele é tipo, olha, é isso que é compromisso, a gente se fecha para o mundo e é eu e você, e se eu aceitei, você tem que aceitar também, né? É a competição do sacrifício. E eu acho que isso é uma forma muito rasa, muito pobre da gente se relacionar, especialmente, né, se a gente está
tentando contestar essas coisas que nos trouxeram até onde a gente está agora, né? A família nuclear, o capitalismo, o hiperconsumismo, a destruição de recursos, a pandemia, sabe? Tudo isso eu acho que tem a ver com a gente refletir sobre, cara, será que é só isso mesmo que a gente consegue construir de relações? Sim. E aí um ponto que eu ia falar lá atrás que eu esqueci é que às vezes também as pessoas se comparam, né, ou com um ideal. É importante a gente lembrar que existe a nossa subjetividade ideológica, existe um horizonte, né, com o qual a gente está trabalhando, um horizonte ideal político de construção de relações, e existe onde a gente está nesse momento. Né? Existe até onde a gente consegue, enfim, se desconstruir, até onde a gente quer, até onde isso atravessa com a nossa possibilidade nesse momento. Então, por exemplo, às vezes as pessoas ficam com essa ideia, né, do kitchen table poly, né, que é o poliamor mesa de jantar, onde todo mundo se dá bem, eu me dou bem com os metamores e com as minhas relações e com as relações dela, e a gente fica se cobrando, né, que a gente tenha uma relação assim, porque essa é a relação mais certa e mais legal e mais ética e mais evoluída e todo mundo tem que se dar bem. E às vezes você só não tem uma personalidade compatível com aquela pessoa, com a sua meta-amor, sabe? E aí, às vezes, o mais legal, o mais positivo, o mais possível é você ter uma relação de respeito. Isso já é muito maravilhoso, isso já é muito melhor do que tentar encaixar aquilo numa situação hipotética, ideal, que talvez não aconteça. E aí a mesma coisa com a comunicação dos acordos. Tipo, é muito legal você conseguir conversar abertamente sobre uma série de coisas, né? E eu acho que é importante, a gente acabou não falando especificamente, que o pessoal perguntou sobre o Don't Ask, Don't Tell, né? Que é um acordo de relações que é basicamente o omitir e não falar. Olha, eu sei que você pode se relacionar com quem você quiser, mas eu não quero saber de nada, você também não me conta nada e eu não te conto nada, beleza? E esse é algo que é muito parecido com a monogamia, né? Ela é uma traição consentida. Você pode fazer o que você quiser, mas não precisa ficar sabendo. É, teve pessoas aí que pediram indicações de leitura, etc. Manda inbox pra gente, pra Polly e pra mim, que a gente manda outras coisas. Tem vários textos também no Insta que são ótimos. E, enfim, eu vou nessa. Porque Vá. sim, sim, pediram também pra falar sobre não monogamia e maternidade. Tem que fazer uma live só sobre isso, não tem condições de falar aqui. Eu tenho várias coisas escritas sobre isso, posso passar a outras pessoas também que escrevem. E mas enfim, a gente pode também fazer uma sobre isso. Na verdade, tem no nosso roteiro sobre parentalidade no geral, né? Pra gente pensar sobre Eu vou compartilhar família nos e tal. stories com todo mundo os assuntos que o pessoal mais pediu, né? E aí tem a ver com todas essas coisas que a gente absolutamente não consegue entrar agora, não monogamia, questões de sexualidade, gênero, raça, Isso. maternidade, outros formatos de parentalidade. E alguém perguntou aí o que é metamor. A gente vai fazer um vídeo só sobre conceitos. A gente queria abordar conceitos nesse aqui também, estava anotado aqui. Mas falar de história da monogamia, formatos, já tomou mais do que uma hora. Então Sim. a gente vai retomar isso. Mas é isso. Assim, eu só não queria deixar ir embora sem, porque eu lembrei que a gente não comentou do Don't Ask, Don't Tell, Sim. que é outro formato de tipo reproduzir estruturas da monogamia dentro de um conceito aparentemente não monogâmico. Sim. E isso é muito complicado, porque você falar para a pessoa, olha, não me conte nada sobre a sua relação com aquela pessoa, sabe? Às vezes, pô, você foi ver um filme, ou sei lá, você, nossa, tive um insight, estava conversando com aquela pessoa, e aí eu pensei nisso. E aí você não pode falar, você tem que frear sua fala, você tem que se segurar, porque, nossa, se eu falar que eu vi esse filme com aquela pessoa, essa pessoa vai ficar brava. Então, assim, eu sou sempre a favor da gente conversar mais, da gente exercitar a nossa honestidade, porque a sociedade não ensina a gente
trabalhar a nossa honestidade, a estar vulnerável, né? Eu sempre falo do autocorretor da nossa mente. Quando você estiver tentando contar alguma coisa e o autocorretor tentar mudar aquilo, olha por que que ele tentou mudar. Olha o que que você está tentando esconder e da onde vem esse sentimento inconsciente de que você tem que esconder. Sim. Mas eu também acho que a gente tem que entender que as pessoas têm processos, né? Então é tipo, olha, beleza, eu quero desconstruir, eu quero conseguir entender e acolher, mas agora, sei lá, saber detalhes sexuais da sua relação com aquela pessoa eu não consigo. Ou enfim, eu acho que era esse o fechamento que eu queria dar, que a gente tem sim um horizonte ideal, ideológico, político e revolucionário que é importante a gente falar, mas que ele esbarra em seres humanos. E aí a gente precisa estar sempre. E o mais importante é a gente se dispor a conversar e a negociar, porque não existe uma forma melhor, mais ou menos invasiva. Para uma pessoa, uma coisa pode ser super invasiva e para outra não. Então é importante a gente, né, fazer esse trabalho de alguém falar, olha, esse é um gatilho para mim, nisso eu não consigo mexer nesse momento, tá bom? Eu vou tentar trabalhar isso e depois a gente conversa. Então, enfim. Tem que se conhecer, né? Por isso que a gente falou sobre a terapia, que é importante, que você tem que se conhecer para saber como você vai conhecer outras pessoas. E lembrando também que a gente fez o encontro sobre não monogamia e bissexualidade, a gente fez no Zoom e ele tá no YouTube, daí para quem também quiser saber sobre isso, que foi uma coisa que a gente não falou tanto aqui, manda também, pede que a gente manda o link, porque tá fechado, né? Não dá para encontrar assim. E é isso, obrigada aí todo mundo que colou. A gente não consegue responder tudo, teve várias coisas aí que mandaram agora, a gente se concentrou mais nas perguntas que já tinham mandado antes pela caixa de perguntas, senão, né? Mas assim, se a gente for ficar falando, a gente vai passar o dia inteiro falando e não vai ter. Não vai Eu ter acho que é isso. Primeiro, agradecer todo mundo que teve paciência e que ajudou a gente a tentar resolver esse eco das internets. E dizer que a nossa ideia é trazer essa conversa também para uma roda do Zoom, onde vocês consigam trocar ideias e experiências, porque o formato de live é bom para isso, para a gente começar esse debate, mas a nossa capacidade de interação com vocês fica muito reduzida. Tentar acompanhar, né, a nossa conversa e o roteiro que a gente tinha anotado e ler o chat é muito complexo. Mas a gente, na semana que vem, provavelmente vai ter que fazer outro encontro sobre introdução à não monogamia, a partir dos conceitos que faltaram, e aí a gente faz esse encontro no Zoom, e vocês surgiram temas, mandem inbox de coisas que ficaram faltando, coisas que a gente não conseguiu abordar, e eu espero que a gente consiga fazer mais, porque passa muito rápido. É, espero que quem a gente tenha respondido também tenha sido respostas claras aí para vocês, né? E se não ficou claro, manda mensagem, a gente aborda no próximo, aborda no Zoom e fala de outros jeitos, porque é isso, são muitas perspectivas e às vezes a gente que já está numa certa vivência, né, numa certa perspectiva, fala coisas que às vezes não são tão claras para vocês, então é importante para a gente também entender isso. É, então é isso, gente. Boa Acho que por noite. enquanto é isso, né, Gabs? Por enquanto. Boa Agradeço a noite. você, agradeço a Gal, vai Ai, gente. botar ela para deitar. Até Beijo para sua bolha quarentenística aí. pra sua Beijo também. para vocês todos e até a próxima.